Olá pessoal, tudo bem? Outro dia fiz um vídeo e falei sobre as tâmaras e vou compartilhar aqui com vocês um pouco mais sobre a história das tâmaras, né? Um pouco dessa história o que eu ouvi no Egito, um pouco dessa história foi o que eu pesquisei na internet mesmo para contar para vocês. Bom, eu falei outro dia sobre o tempo que a tâmara leva, né? Que uma tamareira leva para dar os seus frutos, que é em torno de 100 anos. E eu vou contar aqui para vocês um provérbio. Bom, então diz aí um velho provérbio árabe que quem planta tâmaras não as colherá. Então, da onde vem esse provérbio? Então conta a história que um senhor de idade bem avançada plantava tâmaras no deserto, quando um jovem se aproximou e perguntou a ele, mas por que o senhor perde tempo plantando o que não vai colher? Então esse senhor olha, vira para esse jovem e diz: se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. E no final das contas, né, o que ele quis dizer com isso? Não importa o que você vai colher, o que importa é o que você vai deixar. Bom, esse provérbio é bem interessante, né? Particularmente eu gostei bastante dele. E ele é bem similar também àquele ditado que diz fazer o bem sem olhar quem, ou então aquele outro ditado que diz você doar sem querer nada em troca, né? Você fazer algo pensando no próximo e não simplesmente pensar em você no momento. Porque se você for pensar realmente, antigamente as tamareiras demoravam aí em torno de 80 a 100 anos mesmo para produzir os primeiros frutos. Imagina se eles pensassem como esse jovem. Não teria tâmaras hoje para colher, né? Talvez não haveria nem pés de tâmaras tão abundantes como tem hoje em dia. Bom, como eu comentei com vocês, antigamente, realmente os pés mais antigos de tâmaras, das tamareiras, eles demoravam em torno de 80 a 100 anos para dar os seus primeiros frutos. Mas depois de várias modificações nas espécies, e conforme eu verifiquei também, inclusive tem até plantações no Brasil, já tem algumas comunidades árabes que trouxeram e estão tentando fazer e difundir esse cultivo das tamareiras no Brasil. Então, atualmente, já tem-se registros de tamareiras no Brasil que deram em 2 anos. 2 anos começaram a frutificar. Algo assim, bem precoce, né? Se você for pensar, de 100 anos para 2 é um grande avanço. Então você tem uma vasta gama aí de plantas que foram sendo cultivadas. Tem tamareiras hoje também, assim como qualquer outras plantas, né? Que foram modificadas geneticamente para não ter mais doenças e também para conseguirem se propagar em outro tipo de solo, né? Porque elas realmente precisam de altas temperaturas para conseguir se reproduzir e conseguir evoluírem no crescimento da planta, né? Bom, eu vou pegar aqui algumas informações que eu anotei para não esquecer nada. Bom, a origem das tâmaras ela é desconhecida, então não se sabe ao certo do exato local
da onde surgiu as tâmaras, mas tem algumas hipóteses que elas vieram das zonas desérticas do norte da África, mas outros dizem que veio do sudoeste da Ásia, lá para aqueles lados de lá, né? Essa planta, ela tem, a planta, na verdade, não, né? O fruto, ela tem propriedades energéticas, então é uma planta muito importante para quem vive no deserto. Até pelo fator dela ter muito açúcar, ela é bem doce, então ela traz uma energia, né? Essa energia do doce, do açúcar, ela tem em abundância e é o que as pessoas utilizam isso como benefício aí para quem mora no deserto. Ela é também uma fruta que ela é rica em diversos minerais, de acordo com as pesquisas que eu fiz. Ela tem mais potássio do que a própria banana, e ela é rica em zinco, magnésio, cálcio, ferro, fósforo, potássio, várias coisas. Ela é uma fruta bem rica em minerais e por isso que é uma fruta assim bem consumida no deserto, que traz aí bastante vigor e energia para quem mora nessas terras tão áridas, né? A tamareira, ela tem, pelo que eu pesquisei, em torno de 28 tipos de plantas. Então, são várias espécies, não são todas as espécies que dão um fruto bom para comer. Então, não são todas as tamareiras que dão um fruto bom para comer. Algumas, apesar de derem o fruto, elas são utilizadas mais como ornamentais mesmo, né? Bastantes construções, grandes construções, condomínio, shoppings que utilizam a tamareira, porque ela é um pé muito bonito, é uma planta bem robusta, é uma planta grande, ela é muito bonita, é uma palmeira muito bonita, então ela é utilizada mais como ornamento. E essas plantas que são utilizadas pelo o valor ornamental não são tão boas para os frutos, né? Geralmente elas chegam em 15 metros de altura, mas você tem as tamareiras chamadas tamareiras anãs, que elas são mais baixinhas e não chegam nessa altura toda aí de 15 metros, né? Como o próprio nome já diz, são tamareiras anãs, então são espécies pequenininhas. E é bem interessante porque lá na parte da Palestina, no próprio Egito, ela é uma planta bem respeitada, é uma planta assim cultivada com muito respeito, com muito zelo. Eles honram muito essa planta, até por causa de toda essa representação bíblica que ela tem. Esse povo tem muito respeito pela planta em si, não só pela fruta, né? De todos os benefícios da fruta, mas pela planta em si, eles têm muito respeito. Eu achei interessante também a forma de cultivo dela, a propagação que você tem da planta. A tamareira, você pode plantar ela por semente, você pode pegar uma semente e plantar, ela dependendo aí dos seus tratos, do ambiente e tal, ela pode sim germinar e crescer aí a palmeira. Porém, a tamareira, ela tem dois tipos, né? Ela tem a tamareira macho e a tamareira fêmea. Então, pode ser que o que germine você não saiba dizer se é uma fêmea ou um macho. A tamareira que dá o fruto mesmo é a tamareira fêmea. E o macho, ele é uma palmeira que serve para polinizar a tamareira fêmea. Então, você precisa da tamareira macho para polinizar a tamareira fêmea
e aí a fêmea, a tamareira fêmea, dá esses frutos, né? Você pode ter aí uma tamareira macho a quilômetros de distância, que ele vai polinizar aí as tamareiras fêmeas para ela poder dar o fruto. Então, quando você planta uma semente da tâmara, você pode se deparar com isso, né? Você não sabe se ali vai nascer uma tamareira macho ou uma tamareira fêmea. Então, por causa disso, né, a propagação realmente para uma planta que o intuito é que ela realmente cresça e dê os frutos, a propagação é feita por mudas, né? É parecido com os pés de bananeira. Os pés de bananeira não nascem ao lado, a gente fala os filhotinhos, não nascem ao lado as mudinhas. A tamareira é a mesma coisa. Ela nasce ao redor dela, ao lado dela, no pé da planta, algumas novas plantas, alguns novos pés de tamareira. E esses pés de tamareira, filhotes, vamos dizer assim, eles carregam a genética da tamareira mãe ali, digamos, né? Então, se aquele novo pezinho de tamareira que está nascendo ali, de um pé, nascer de um pé de tâmara que dá bons frutos, ele também dará bons frutos e também com certeza dará tâmaras, né? Se ele está nascendo de um pé de tamareira fêmea, então ele também será um pé de tamareira fêmea. Assim contam as pesquisas. Então, por isso que hoje é feito a propagação dessa planta por essas mudas, né? Por esses filhotes. Tem outras formas de você fazer o plantio em larga escala, mas aí é questão da indústria, quem quiser plantar em larga escala para fazer esse cultivo realmente para venda, para industrialização, né? Aí já é um manuseio mais industrial, já são coisas bem mais formuladas, né? No caso. No Egito e no Iraque é onde você encontra aí as maiores produções de tâmaras, né? Atualmente, eles são os maiores produtores que tem de tâmara. E é interessante também que a tâmara, ela é uma fruta que ela é tão doce que algumas pessoas até a usam para substituir o próprio açúcar. Então, por exemplo, você vai fazer uma vitamina, algumas pessoas também usam, assim como algumas pessoas usam aquela uva passa branca, que é extremamente doce, numa vitamina, ao invés de colocar açúcar, você também pode colocar uma tâmara na vitamina, né? Ou na batida que você for fazer, ou incluir massa de bolo. Lógico que para dar o gostinho, né? Você não tem bem a proporção de quanto de tâmara para tanto de açúcar, mas para dar aquele gosto realmente do docinho, é uma opção que o pessoal usa para fazer essa substituição, porque ela é extremamente doce, ela é extremamente doce. Eu verifiquei alguns tipos, né, de tâmaras. Então, você tem a tâmara vermelha, você tem tâmara amarela, a verde, quando ela tá verde mesmo, você tem a tâmara preta. A tâmara, ela fica assim, quando você for comprar, você vai ver que ela tem um aspecto parecendo uva passa seca, assim. Mas é que aquele é realmente o aspecto dela. Quanto ela mais fica madura, mais ela vai criando aquele aspecto dela de uva passa, né? E ela é realmente doce, gente. Eu experimentei. Ela é extremamente doce. Quanto mais, a impressão que eu tive é essa.
porque eu experimentei várias, inclusive algumas meio verde para ver como é que era. E a impressão que eu tive foi essa: quanto mais ela for madura, mais doce ela é. E eu gosto muito de doce, amo muito doce. Mas depois de comer tantas, fiquei até meio enjoada do doce, de tão doce que ela é. Quando ela tá verde, ela meio que amarga, parecendo banana verde. Sabe quando fica pegando na boca? Não é bem amargo, né? Quando ele fica pegando assim na boca. Quando ela tá verde, ela parece. Ela também parece a banana verde que fica pegando assim na boca. Fora isso, ela é extremamente doce. É um sabor que você não tem como comparar com o outro, ela realmente é diferente. E algumas pessoas também falam, né? Eu ouvi essa história no Egito, de que se você comer 7 tâmaras, a cada 7 tâmaras que você comer, você elimina um karma. Então imagina o tanto de tâmaras que eu não comi. Bom, se não faz mal, né? Então a gente tenta, né? Vai que. Mas é uma fruta maravilhosa, uma fruta deliciosa. Algumas pessoas também, ao invés de comer a tradicional romã no ano novo, comem a tâmara, com o intuito aí de você ter prosperidade no ano novo. E é isso, pessoal. Essas são algumas informações que eu pesquisei na internet e algumas informações que eu colhi na minha viagem ao Egito. Se alguém mais tiver alguma dúvida ou quiser saber alguma outra informação, não necessariamente sobre tâmaras, é só mandar um direct ou mandar o comentário aí embaixo do vídeo, que farei o possível para tirar a dúvida de vocês. Então é isso, só queria compartilhar porque eu achei realmente essas informações muito interessantes. Aliás, tudo que tem naquele lugar para mim é interessantíssimo e a minha vontade é só de compartilhar com vocês. Então, muito obrigada, até a próxima. Yala, yala!